E aí, pessoal, tudo bem? Voltando aqui a esse canal, né? Olha que bacana. Quanto tempo. Então, hoje eu separei algumas coisas aqui pra gente poder conversar referente ao audiovisual, que estive tendo uma conversa com o nosso querido Carlão, inclusive tá me gravando aqui agora, tamo junto, sobre o audiovisual em si, e eu acho bastante bacana. Separei alguns temas aqui pra gente poder conversar e a gente poder se entender. E eu acho que também, não que eu seja um exemplo a ser seguido, mas eu acredito que tem coisas que eu já vivi que eu acredito que é válido compartilhar aqui com vocês. Fechou? Então vamos recapitular, vamos voltar aqui para o passado, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu comecei no audiovisual lá para 2014. 2014 foi quando eu tive internet em casa, basicamente. Eu não tinha internet em casa antes disso e também não tinha nenhum tipo de computador ou celular com acesso à internet. Então a eu estava meio de lado em questão de conhecimento sobre a internet em si. Aí colocamos internet lá em casa, meu pai colocou internet lá em casa e eu tive acesso ao YouTube, por conta de um notebook que também ele havia me dado nessa época. E isso foi muito importante. Quanto de internet? Tínhamos na época 2 megas de internet. Hoje nós temos aí a faixa de 600, né, 800 mega, 1 giga basicamente já. E na época eu tinha 2 megas. Que isso perdurou até por volta dos anos de 2020, eu acredito, 2020, 2021. Que 2021 eu tive meu primeiro serviço, meu primeiro emprego numa empresa aqui na cidade e eu coloquei uma internet maior. E hoje em dia, graças a Deus, eu melhorei ela também, que ela estava difícil. Em 2014 eu tive a oportunidade de ter um notebook, né, que meu pai comprou pra mim pra eu poder ajudar nos estudos e tudo mais, e isso abriu muitas portas. Logo após, tive acesso ao YouTube. Encontrei o YouTube, soube que era o YouTube de uma forma um pouco mais profissional na época. Mas por ser novo, na época eu tinha, eu acho que por volta ali 12 anos de idade, então era algo que eu não conseguia ser realmente, tanto por maturidade de conhecer o ramo profissional, mas eu vi que era uma oportunidade de poder começar. Então, ali eu comecei a gostar de acompanhar alguns criadores, na época, tanto na parte de game, né, que eu acredito que boa parte da galera aí que tem a minha idade acompanhou, e também a parte de criadores um pouco mais voltado ali para a parte profissional, parte de estudos e tudo mais, isso é bacana. E depois disso, ali para meados de 2016, eu comecei realmente um canal no YouTube no qual eu peguei firme, e nele eu consegui postar cerca de cento e poucos vídeos, que inclusive é esse canal que nós temos aqui hoje. Ele nunca saiu de perto de mim, ele é o meu principal de todos que eu já criei muita coisa nessa internet velha aqui, então você pode ter certeza que em qualquer lugar você vai encontrar trem meu. E basicamente, esse foi o primeiro canal. Conheci o que que era uma edição, conheci o que que é uma thumbnail, conheci o que que é uma câmera, uma facecam, e daí me deu um instinto para eu poder estudar mais sobre isso. Mas na pandemia, lá para 2020, tendo um time skip aí bem alto, bem grande, foi quando eu realmente tive a oportunidade de me profissionalizar. Essa profissão eu acredito que talvez eu consiga. Então, surgiu meio como um hobby, como uma rota de escape da rotina. Eu fiz o quê? Eu tinha na minha mão um Galaxy Win 2. Era o meu primeiro celular. Ele tinha a câmera manual, então eu comecei a estudar com base dele. O que que eu fiz? Comecei a estudar sobre composição. Estudei sobre composição de fotografia, já que eu não tinha acesso ao modo Pro. Na época eu lembro que eu tentei baixar o Gcam da Google, fiz root no meu celular, fiz uma pá de coisa, mas não funcionou. Meu próximo passo seria o quê? Um celular com a câmera liberada, já que a câmera era muito cara na época, inclusive até hoje é. De próximo celular que eu peguei foi um J6, se eu não me estiver enganado, foi um J6, tinha liberado algumas coisas, mas ele não tinha todo o modo Pro. Ele tinha liberado somente o obturador e ISO, basicamente. Nessa época eu fazia um pouco mais, já começava a estudar sobre o triângulo de exposição, mas de uma maneira um pouco mais não prática, no caso. Aprendia mais com base em vídeos, eu sabia que era um diafragma, mas eu não tinha noção prática do que era aquilo. Então eu comecei a fazer fotos, no caso. Na época eu fazia fotos e era bem bacana da gente poder ter, porque eu tinha apoio dos meninos, inclusive o Carlão tá aí. Foi meus primeiros modelos, né, eu acredito que eu tenho as fotos no Flickr ainda até hoje. E eu também tenho a apostila. Eu fiz uma apostila nessa época,
porque eu estava aprendendo muita coisa sobre fotografia, e eu fiz uma apostila, inclusive eu vou deixar ela aqui embaixo para vocês baixarem aí, se vocês quiserem aprender, mas ela não tá completa. E eu acho que talvez eu complete ela algum dia, mas vai demorar um pouco. E eu tive apoio dos meus amigos durante muito tempo, então isso foi muito importante pra mim. Daí, eu realmente comecei a fazer a parte um pouco mais profissional. Ganhei outro celular, né, comprei não, ganhei. Ganhei outro celular, que era o A53, e nesse eu tive realmente a noção do que era um obturador, um ISO, eu só não mexia no diafragma porque não era liberado. Mas nessa parte eu entendia que era um balanço de branco, então já tinha um pouco mais de um ar um pouco mais técnico. Acho que o ponto-chave que eu falei: "Cara, eu quero fazer isso se tornar realidade", foi quando eu fui na casa de um parente meu, na casa de uma tia, e tinha um grande amigo meu, o senhor Anthony, tamo junto, senhor Anthony, casou tem pouco tempo, tive a honra de fazer o casamento dele também, isso é bacana demais. Ele colocou na minha mão uma Nikon na época. Eu tirei algumas fotos e eu falei: "Cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero esse feeling. Eu quero sentir essa parada mais vezes, eu quero poder fazer isso com várias pessoas". Eu lembro que eu tirei foto da minha mãe, do cachorro da minha tia, e isso coisas simples de 5 minutos, eu acho que virou uma chave na minha cabeça pra eu poder realmente fazer. Pulando um pouco, resumindo em grande parte, eu trabalhei em 2 empregos pra ganhar R$ 1.200 na época, consegui juntar meu dinheirinho suado, que a câmera eu acho que, se eu não me engano, eu paguei R$ 3.900 na época. Então, tipo assim, foi bem puxado, foi 8 meses trabalhando das 7 às 10 da noite para conseguir realmente essa câmera. E daí eu comecei a ter noção do que era a fotografia de verdade. Então eu comecei a fazer fotos. Shine. E eu lembro que a gente tirava foto de tempos em tempos. Aí dava pra ver luz, É, é mano, verdade, é verdade. astronômica. A gente fazia os ensaios, né. Eu lembro do primeiro ensaio que a gente saiu 5 horas da manhã lá de casa, e a gente foi lá pra praça, depois foi pra praça ali da vila. Não, a gente foi pra casa do Gustavo e a gente foi andando. Aí É a gente verdade, é verdade. ia andando, parava, tirava foto. É verdade. Eu lembro que ele falava assim: "João, tem essa poça d'água aqui, vamos tirar uma foto com True, vocês." true, é verdade, é verdade. Eu tenho essa foto, eu coloquei no carrossel, tem um carrossel no meu Instagram que tem essa foto da poça d'água. Eu lembro E disso. no meu Facebook tem. Eu lembro que eu era doido pra ter um Jordan. Aí eu comprei um Jordan preto. Ah, eu lembro, tem também. Isso a gente tirou lá perto da Praça dos Bêbados lá, onde tem lá de barzinho, o antigo bar do Gabriel. Uhum. Muito foda, velho, muito foda. Agora indo pra ideia do vídeo. A ideia do vídeo é realmente eu contar um pouco dessa história e também dar algumas dicas do que eu fiz e o que que eu acho que não é interessante. No começo, quando eu peguei a câmera, me deu um pouco de medo, porque eu tinha a câmera, e agora? Ninguém me conhecia, quem me conheceram eram meus amigos, basicamente. Claro que isso é muito importante, a gente faz muitas pontes, tem muito network em relação a isso, mas e aí? Eu não tinha nenhum serviço, a câmera já estava paga, graças a Deus, mas e aí? Trabalhe de graça, isso eu acho que é a parte mais primordial, mas tome cuidado, cara, pelo amor de Deus. Trabalhe de graça, entendendo que aquilo será benéfico para a pessoa, mas será benéfico para você também. Trabalhe de graça em inúmeras situações, muitos eventos, muitas pessoas, muito empresário e muitas pessoas que estão começando também, porque eu achava um pouco mais fácil ofertar meu trabalho para a pessoa que está começando. Por quê? Quando a pessoa que está começando, geralmente ela não tem tanto dinheiro para poder te pagar da maneira que você vale. Então o que que eu fiz? Eu busquei algumas pessoas, alguns empresários da cidade aqui onde eu moro, para poder encontrar isso. Encontrei algumas pessoas, falei que estava no início, precisava de um portfólio, serviria de estudo para mim, e a pessoa teria uma foto, teria um vídeo, que seria para ela. Daí eu realmente consegui fazer um portfólio. Para que esse portfólio? Para as pessoas entenderem com o que eu trabalhava, como era o meu trabalho, sites bons e que eu utilizo até hoje, Adobe Portfolio, tinha esquecido o nome. Adobe Portfolio é o melhor site, na minha opinião, para a gente poder utilizar, de uma maneira organizada todos os seus trabalhos. Eu acho que isso cabe até um vídeo.
bacana de como você pode fazer esse portfólio. Para você que está iniciando na fotografia, na edição ou no vídeo, tanto faz. E claro também Instagram, rapaziada. Instagram é a maior ferramenta de trabalho para você que é autônomo, você que é empresário, você que tem a sua empresa. Quem não é visto não é lembrado, já dizia o velho ditado. Então, assim, estruture o seu Instagram de uma maneira que a pessoa vai entrar, vai saber o que você faz, como você faz, mostra backstage, mostra você trabalhando, mostra como que é as suas criações, mostra resultados também, mas é muito importante você mostrar como você trabalha e como é o seu processo. Quanto melhor você mostrar, quanto mais você mostrar, mais autoridade você vai ganhando e mais autoridade você tem. Então, estruture um bom portfólio, organize a casa, porque às vezes a oportunidade bate na porta e às vezes por você não ter um Instagram organizado, a pessoa não saber como que você trabalha, você deixa de lado uma forma de você ganhar muito dinheiro. Então é basicamente isso. Eu comecei a produzir o meu portfólio com trabalhos gratuitos, mas entendendo que existe um meio disso que tem que tomar muito cuidado por conta de pessoas. Trabalhar com pessoas sempre foi difícil. Tome muito cuidado em relação a pessoas. Tem muita gente folgada que vai tentar tirar proveito de você que está iniciando agora. Entenda essas 2 coisas que vai ser bom para a pessoa, porém vai ser bom para você também. Se isso for bom para os 2 lados, show, eu não vejo problema nenhum nisso, mas tome muito cuidado. Tem muita gente nesse ramo, principalmente agora. Nós estamos em 2026 e essa profissão que nós temos ainda é uma profissão que é desvalorizada por conta dos próprios profissionais. Talvez o que eu tô falando aqui vai gerar treta. Mas sem dúvida nenhuma, a nossa profissão hoje em dia, ela deveria ser bem mais valorizada, mas não é por conta realmente dos profissionais que se sujeitam a muitas situações que no qual não cabe. A pessoa ofertando vídeo por R$ 30 em uma coca. Você sai da sua casa, você vai fazer esse trabalho, muitas das vezes não paga nem o Uber que você vai. Então, assim, se estruture, organize valores, tenha tudo isso pronto. Aí você começa, trabalhe de graça também, muito importante, para você criar portfólio. Tem muitas situações no qual eu trabalhei de graça que me deu muito retorno. Às vezes, eu passo em algumas empresas e a empresa realmente não conhece meu trabalho ainda, mas ela conhece meu Instagram, já tem um pouco mais de confiança em poder me contratar. Oferece um vídeo de graça para essa pessoa, oferece um vídeo, ó, vou fazer um vídeo aqui de 30 segundos para você, de 1 minuto e meio para você poder ter noção de como eu trabalho, para você ter noção do que é meu serviço. Muitas das vezes essa estratégia pequena, que às vezes você vai perder meia hora do seu dia ali, mais a edição, e vai te fazer faturar muito mais. Vai te fazer ter parceiros. Crie essas conexões. Tenha um bom relacionamento. Que isso, sem dúvidas, vai trazer muito retorno para você. O maior meio publicitário é as redes sociais. Não tem outro. É o maior meio para você conseguir ter sucesso no seu trampo, independente do que seja, de qualquer ramo que seja, é Instagram. É Instagram. Não tem como. Não tem como fugir. Claro que as outras plataformas, sim, são muito importantes. TV, rádio, não tem o que falar. Tem público para tudo isso. Mas hoje em dia o cargo-chefe é a rede social, é Instagram. E, majoritariamente Instagram. É um meio para você fazer network lascado. Lascado. Você conhece muita gente, muita gente. Eu vejo muita galera estudando, realmente, é muito importante, mas pratique, faça. Na época eu não tinha cliente. Como que eu fazia para poder estudar? Eu me gravava. Gravava alguma coisa que eu gostava e tentava fazer um vídeo. Vamos supor, vamos colocar aqui hipoteticamente que você quer fazer vídeos gastronômicos. Ah, quero fazer um vídeo
pra gastronomia, eu quero fazer um vídeo do melhor restaurante da minha cidade. Você tem que se preparar pra isso. Então o que que você faz? O que que eu fazia? Eu vou lá no meu iFood, eu vou gastar o meu dinheiro, você vai lá, pede um hamburgão, pede um hambúrguer bonito de um lugar que você conhece, vai lá, faz foto, faz vídeo, prepara um cenário, prepara uma composição bacana, tem muita ideia nessa internet pra você poder fazer. Fui lá, fiz essas fotos de teste, aprendi um pouco mais. Na época eu tinha só minha 18-55 da Canon, nossa querida lentezinha do kit. Que delícia, que granulado, nossa senhora, meu Deus. Mas ela serviu muito bem para aquilo que eu precisava. Ela serviu para eu poder aprender como manusear realmente uma câmera, como trabalhar na posição mais lascada que tinha. Eu não tinha softbox na época, eu só tinha uma câmera, essa lente escura e muita fé em Deus. E foi basicamente assim que eu comecei a fazer. Eu me preparava e, claro, eu nunca vou falar que estudo não é importante. Estudo é muito importante. Você estudar, você melhorar tecnicamente é importantíssimo. Mas uma coisa muito importante também é a prática. Então pratique. Se você não tem quem gravar, se grave. Tenta, não fica na posição de conforto. Você ficar ali, ah, eu vou fazer depois, não faz. Faz agora. Vai lá agora. Tô falando com você agora. Você que tá começando esse audiovisual. Você vai pegar alguma coisa da sua casa aí agora, você vai fazer uma fotinha. Você vai tentar deixar esse trem bonito. Faça de uma maneira que você goste, que transmita aquilo que você é. Tenha autenticidade, não copie. Claro que a gente sempre vai copiar alguma coisa. A nossa autenticidade, ela só vai vir depois que a gente começar copiando alguém. Inúmeras situações que eu tento fazer meus conteúdos, eu me inspiro em muitas pessoas. Esse tipo de conteúdo aqui, esse quadro, essa cadeira, esse microfone, é muita situação que eu já vi na internet. Então não tem como eu pensar diferente dessas inspirações e trazer pra mim. E a partir disso, eu realmente crio aquilo que eu vou utilizar, aquilo que é eu. E nisso eu me encontro. E quando eu me encontro, eu mantenho essa autenticidade. Então, eu acredito que são esses pontos pra gente poder ter um bom início. Trabalhe de graça sim, estude, pratique muito, se organize e outra coisa, durma. Não menospreze o seu sono. Digo por experiência própria, isso acaba com você. Já romantizei muitas vezes, eh, as noites em claro, trabalhando. Claro que isso me rendeu bons frutos, mas não é sustentável em hora nenhuma. Hoje em dia eu priorizo muito meu sono, porque eu prefiro muito mais ter uma noite bem dormida e acordar e conseguir fazer tudo que eu preciso, do que passar a noite em claro tentando adiantar a demanda que muitas das vezes vai acabar com o meu dia que poderia ser bom. Na internet, nesse Instagram aqui da vida, você vai conseguir ver que tem muita gente mesmo, que romantiza muito isso. Eu não acho certo. Trabalhe nos momentos corretos, tire aquele tempo para você fazer uma atividade física que é muito importante e durma, descanse, respire, tira o domingo para você. Claro que de segunda a sábado, às vezes, a demanda, principalmente a gente que trabalha com questão de eventos, é meio complicado, mas descanse, tire um tempo para você, porque eu senti na pele o que que é uma exaustão, o que que é um burnout. Então isso não é legal, não é bom. Você vai a sua produção que você queria aumentar, você vai ver ela diminuindo e você não conseguindo fazer nada, nada. Você tentando de todas as formas conseguir aguentar e não vai conseguir porque você negou muita noite de sono, você negou muito descanso, isso não é bom. Então eu acho que esses pontos para esse primeiro vídeo aqui sobre isso, eu acho que é legal. Eu não sei nem qual que vai ser o título disso aqui, mas eu acho que é basicamente isso. Se você gostou, peço para você se inscrever, para você deixar o like e comentar também qual que é a sua situação pra gente bater um papo. Me segue no Instagram também, se você não me conhece, e vai ser um prazer pra gente poder trocar essa ideia um pouco mais próximos e um pouco menos burocrático, digamos assim, com toda essa estrutura lá no Instagram.
Fechou? Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Que é isso. Deixa sua história aqui nos comentários, que eu quero saber. É nóis.